Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, saudação de bom dia, graça e paz extensivamente a todos quanto passam a nos ouvir, fazendo aqui notório mais uma manhã teológica para edificação de todos quanto vem acompanhando nesses últimos meses e anos, onde todo domingo de manhã é um assunto, de uma grande riqueza pela qual estamos nele subordinando. Quero fazer questão aqui de avisar que esses últimos áudios que a gente mandou aí foi uma repercussão muito forte, chegando até mesmo na Europa, onde a gente recebe informações, mensagens de gente hoje pela Europa, Alemanha, muita gente. Meu celular tem sido bombardeado e é uma gama de pessoas novas que entra por semana no nosso celular. Então, se você quiser esses últimos áudios, não tenho dúvida que será de um peso de edificação espiritual muito forte para você, tá, querido? Onde nós falamos aí sobre o poder, tá? Um outro áudio muito forte foi sobre família, projeto de Deus, tá? O outro foi um áudio, uma áudio-aula, que nós acabamos aqui tirando a dúvida de muita gente, que foi sobre a igreja vai conhecer o anticristo? A igreja vai passar pela grande tribulação? Então vale a pena, tá? E o outro que eu achei extremamente forte também, graças a Deus pela forma de como repercutiu, foi sobre a pré-manifestação do anticristo. Depois falamos aqui, um outro domingo, sobre a adoração a Deus, falamos sobre a libertação de Israel, e hoje nós queremos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, gente, tá bom? Então vamos tomar em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada, como manhã teológica, repito, que venho sempre repetindo, não tenho como proposta eletrizar, é estudo, e eu tenho um peso de grande apreciação na área do ensino. Eu acho que isso realmente faz tanta diferença, porque o conteúdo pela qual faz com que venhamos ser discipulados no dia a dia é a essência da palavra, não está nem ligado no decibéis, nos gritos, nada disso, é o poder da palavra, os sais minerais pelas quais nós exaurimos de lições de praticidade da poderosa e inerrante palavra de Deus. O texto de Isaías, haja visto que Isaías está ligado entre a questão dos profetas maiores. Teologicamente não é questão de competitividade entre o maior e menor, mas porque escrevera mais, Então Isaías é intitularizado até mesmo como profeta messiânico, porque foi o profeta pela qual mais escrever acerca do Messias, Então se eu pego aqui Isaías, capítulo 9, lá oriando o versículo 6, a Bíblia diz assim, porque o menino nos nasceu. Prestem atenção aqui, gente, tá? O que é de grande riqueza no detalhe, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Perceba que o que vai nascer aqui é o menino, não o filho. Não diz que o filho nasceu, diz que o filho foi dado. Dado por questão de João 3,16, porque Deus deu seu filho unigênito, tá? Então, o filho ele já existia. Teofania, a manifestação de Deus na antiga aliança através de Cristo que aparecia, ele já existia. Não vou ter tempo para desenhar tudo isso aqui, senão o áudio vai ficar muito longo, tá bom? E esse áudio, como tem 20 e poucos minutos, é o tempo de durabilidade pela qual eu estudo de toda manhã teológica. Perceba que o que vai nascer é o menino, tá? E o principado está sobre os seus ombros. Eu precisava quase 40 minutos, uma hora para navegar sobre esse pensamento aqui. Não é o que eu vou falar aqui. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um outro assunto rico também. Mas nós vamos ficar aqui apenas com este primeiro ponto aqui hoje. O menino nos nasceu. Inicialmente eu devo dizer a todos vocês que faz uma certa confusão, muita gente, relacionada à questão da festa do Natal, se é uma festa pagã. Na verdade, não é uma festa pagã, ela é uma festa cristã, tá? O Natal é uma data comemorativa que simboliza o quê? Simboliza o nascimento de Jesus Cristo, Então, essa celebração, ela acontece o quê? Há mais de 1.600 anos, vindo aí pela data do dia 25 de dezembro, Então, o que é Natal? Natal se refere, na verdade, nascimento, o local onde alguma pessoa nasceu. Por exemplo, a expressão da cidade, por exemplo, pela qual nós conhecemos no Nordeste, Natal, Ou seja, então indica a cidade onde um determinado indivíduo, nascera. Na verdade, não se sabe exatamente a data em que Jesus nasceu. Não podemos afirmar que ele nasceu
no dia 25 de dezembro. Não há base, não há prova, nada disso, tá? Então o dia 25 de dezembro é apenas o quê? Uma data, né, escolhida para ser uma data comemorativa, para trazer o quê? A memória, a lembrança, o nascimento do maior homem que esta terra já teve a felicidade de poder receber, que foi quem? Jesus. E é uma data pela qual se comemora, então, todos os anos. Faço aqui o abrir de um parênteses, né, que em alguns países, por exemplo, o Natal não é comemorado 25 de dezembro. Ele é celebrado dia 6 de janeiro, né? Agora, o que é interessante nós olharmos, por exemplo, aqui, é que a maioria do símbolo, né, e das tradições de Natal, ele vai nos trazer a lembrança alguns dos seus pesos de significado. Por exemplo, Natal é interessante que é uma época de presentinho para cá, presentinho para lá, não é assim? E aí você olha, por exemplo, para João 3,16, que é intitularizado como o coração da Bíblia, e você vai descobrir que ele só é o coração da Bíblia porque ali Jesus foi o maior presente que Deus deu, delegou, facultou, dispensou e outorgou ao mundo, onde a Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O que é o Natal, gente? O Natal, ele não é uma época que a maioria das cidades, junto às prefeituras, arquitetam e elaboram a construção dos presépios para enfeitar as cidades, enfim. Então, na verdade, isso vai nos trazer a lembrança exatamente o quê? A lembrança, né, da chegada de Cristo nesta terra, onde se deu o seu nascimento. Na verdade, essa durierma manjedoura em que Jesus nascera, tá? Ela não era uma casinha de sapé, tá? Como se é construído pelos nossos dias de hoje. O que era essa manjedoura então, pastor? Eu vou te explicar. Manjedoura, na verdade, era um buraco esculpido na pedra, onde a maioria dos pastores abrigavam os rebanhos nas vigílias da noite, tá? Outro, sim, pensamento sobre o Natal, né? O que é o Natal, gente? Natal é a data. Geralmente eu acho até muito lindo, mas como eu gosto de ver isso aí, são os piscas-pisca. Gente, nas árvores, na frente das casas, eu acho, por demais, realmente fantástico. Eu acho lindo demais, é uma coisa que eu admiro muito. Então esse pisca-pisca é como se fosse o quê? Uma pequenas estrelinhas piscando. Vai nos trazer a lembrança exatamente, né? Se fôssemos utilizar essa figura de simbologia, podemos lembrar da estrela que guiou os magos até Jesus. Todavia, mais do que isso, o que é o Natal? Natal é uma data de reunir, festejar e fazer uma celebração junto com toda a família. Que coisa linda, bela e bonita, né? Família que tem sido tão banalizada, ou seja, uma festa entre família. Então, o que se torna forte essa lembrança do nascimento de Jesus, né? É que Jesus, querido, tem tudo a ver com a família, né? E o fato do seu nascimento, de ter nascido o quê? Dentro de uma família, como todos nós. Porém, agora somos o quê? Todos parte de uma família, que é quem? A família de Deus. Agora, vamos a uma pergunta, então, pelo campo da lógica e da racionalidade dentro do assunto pela qual nele estamos subordinando. Pastor, qual a importância do nascimento do menino Jesus? Gente, a história do nascimento de Jesus, todos os senhores sabem, tanto quanto eu, que é relatado nos evangelhos. Evangelho de Mateus, Mateus foi aquele que mexera com impostos. Depois, relatado no Evangelho de Marcos, Marcos é aquele João Marcos, menino novo que deu um certo problema na viagem missionária com Paulo, depois Paulo manda ter de volta. É relatado no Evangelho de Lucas, Lucas era grego, médico, 60 anos, né, bem experimentado, que escreve o Evangelho dele com toque de racionalidade. A bem, na verdade, escreve 2 tratados, que escreve Lucas, escreve Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, mas enfim. Então, esse nascimento foi um evento extremamente importante. Por quê? Porque ele marcou o início de nossa salvação, do plano salvífico, cumprindo várias profecias
do Antigo Testamento sobre, de fato, o seu nascimento, né, o nascimento do Salvador, né? Inclusive, o próprio profeta Isaías, que mais de 700 anos depois, vem se materializar as palavras proféticas, a profecia, né? E não obstante isso, gente, a vitória sobre Satanás, conforme Gênesis 3:15. Porque quando a mulher peca, então é Deus em quem vai dizer o que notifica a Bíblia, dizendo o seguinte: olha, este lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali começava a contagem regressiva para o dia pela qual haveria de haver alguém para esmagar a cabeça da serpente. Então, dentro desse assunto sobre o nascimento de Jesus, vou falar uma coisa que agora vai ficar realmente bacana, tá? O que nos lembra o Natal? O que nos traz a recordação o Natal? Primeiro, lembra a forma de como Jesus nascera, de como ele chegou ao mundo. E isso nos traz um peso de ensinamento muito grande, a sua identidade e seu ministério. Hoje nós vamos colocar aqui pelo menos 5 observações. 5. Primeiro, Jesus nasceu de uma virgem. Todos os senhores sabem, tanto quanto eu, que quando as 5 dispensações foram abolidas, invalidadas, desprezadas e menosprezadas, tempo de oportunidade pela qual os homens não valorizou, toda a Bíblia se volta agora para Romanos capítulo 5, versículo 12, né? E a Bíblia diz que pelo que por o homem entrou o pecado no mundo, assim também entrou a morte, pois a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. De uma forma mais enfática, clássica, e precisa e muito objetiva, você vai ver em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos e todos, desde o preto, o branco, o alto, o baixo, o bonito, o feio, o velho, o novo, o magro, o gordo, né? O homem, a mulher, o velho, a criança, governado como governador infectado pelo vírus do pecado. Então, se o diabo tivesse que dizer todos pecaram, o Senhor tem que ver lá pela palavra e bater o martelo na condenação da morte eterna. E aí que eclode a voz de Deus pelos cantos da eternidade, notificado pelo profeta messiânico, quando Deus diz: a quem enviarei? E aí é que é lindo você ver a profecia, gente. Jesus passa pela alçada dos anjos, vem passando pelo colorado das grandezas e se apresenta a Deus Pai. E ele diz: eis-me aqui. Você vai para Atos, que foi o segundo tratado de Lucas, capítulo 10, versículo 38, e a Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré, onde 2 mistérios acontecem no céu que não tem homem na terra para desvendar com clara evidência. Não há homem na terra para explicar essa minúcia. Primeiro mistério, o mistério da piedade. A Bíblia diz: grande é o mistério da piedade. Segundo, o mistério da encarnação do Verbo. Jesus agora desce 7 degraus da escala sumária da humilhação. Se faz carne, materializa e veio habitar entre nós, fazendo-se cumprir João 1,14, quando a Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. O que é que se cumpre, pastor? Se cumpre Mateus 1,18. E a Bíblia diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, não havia coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa muito importante a todos os senhores aqui. José e Maria se amavam, gente. Se amavam. E eu posso dar asa à imaginação e observar ali na casa de Eli. Antes de um rapaz se ajuntar a uma moça judia, tá? Judia, para um propósito de casamento, para um casório, o que ele fazia? Ele ofertava ao pai da moça, né? Um moá, tá? Um doter de casamento. Isso era um peso de comprometimento, ou seja, um compromisso que ele fazia. Era uma aliança intacta, inviolável, comprometedora e moral. Então, imagina agora, José entra na casa de Eli, né, pai de Maria, né, entrega o doter de casamento, né, até que os tempos de profecia
entrasse, tá? No seu cânon evidencial. Isso é lindo demais observar a forma de como a Bíblia nos ensina e nos norteia com relação ao nascimento de Jesus. Então José agora vai para Nazaré. Imagina, veja a cena, né? Continua o seu trabalho. E Maria fica onde, pastor? Fica em Belém. Belém de Judá. Agora, imagina José vindo agora, alegremente, o coração palpitantemente, todo feliz, né? Pensando, quem sabe, numa linda, bela e bonita poesia, a arremessar sua noiva, né? E vem agora para Belém, para receber com Maria como sua legítima esposa, né? Porque ambos estavam desposados, conforme a Bíblia nos ensina. Agora pare e pense que ao chegar na casa de Maria, tá? Ele depara com Maria o quê? Maria estava grávida. E muitas pessoas já sabem, tanto quanto eu, que pela lei de Moisés, Maria devia ser o quê? Apedrejada. Eu fico parando e pensando se isso fosse hoje, hein? Jesus dos crentes, sangue de Noé para não gastar o de Jesus. Se fosse hoje, o que tinha de mulher aí sendo apedrejada, e não é só sua mulher não, meu filho, né? Todavia, como era uma lei muito machista na época, era imperdoável isso aqui. No caso aqui, Maria tinha que ser apedrejada. Então, só que o que eu acho de mais lindo e uma beleza realmente maravilhosa é a atitude de José aqui. José não saiu denegrindo, defamando, arrebentando com a moral de Maria. A Bíblia diz que José intentou em seu coração em deixá-la secretamente, porque, na verdade, não queria infamá-la, justamente porque era justo. Não diz que ele era crente, diz que era justo, porque crente defama, crente denigre, lamentavelmente. Agora, justo não. Justo não infama, não defama seu irmão, né? Aí o que faz Deus? Deus sentado no seu alto, sublime, grande, inexplicável trono de glória, que não perde o controle de absolutamente nada. Deus chama Gabriel e ordena que Gabriel desça e apareça em sonho a José. Aí, e diga-lhes, né? Que não temas receber Maria como sua legítima esposa, porque aquele que está no seu ventre, ou seja, no ventre de Maria, não é dele, é do Espírito Santo do Senhor. José adormece e assim acontece conforme o propósito de Deus. Então, se eu disse para vocês aqui pelo menos 5 observações maravilhosas relacionadas ao nascimento de Jesus, primeiro ponto é esse: ele nasceu de uma virgem. Um segundo ponto bastante interessante aqui, gente, é o seguinte: Jesus nasceu num estábulo, ou seja, Jesus nasceu em condição humilde, tá? Não como rei, mas em condições de servo, em forma humana, né? Sendo o criador de Maria, como Elohim. Eu acho isso de uma beleza, de grande esplendorosidade, ao tempo que para mim se torna inexplicável. Então o que eu falar aqui agora? Se alguém tiver explicação, me explique, porque essa eu não vou passar a vocês. Jesus já existia. Ele é o anjo do Senhor que aparece na antiga aliança, tá? Então ele apareceu para Moisés na sarça. Ele apareceu para Josué, dizendo: eu sou o capitão dos exércitos celestiais. Ele apareceu para Manoá, pai de Sansão, quando esse pergunta qual o seu nome, ele vai dizer: meu nome é maravilhoso, e maravilhoso eu só conheço um, que foi aquele pela qual utilizei da leitura que o profeta Isaías falou: seu nome será maravilhoso. Ele lutou com Jacó no val de Jaboque, tá? A Bíblia diz: lutaste com Deus e prevaleceste. Então esse Cristo pela qual vem lá de trás, sendo ele dito pelo Isaías que é o Pai da eternidade, e se a eternidade é aquela que não tem começo e não tem fim, imagina o Pai da eternidade. Imagina só. Agora, como é que pode um Cristo que já existia, né? Ele sai do céu, desce 7 degraus da escala sumária da humilhação, vem, aparece no útero de uma jovem por nome de Maria, em que foi ele quem criou esta jovem. Me explica isso. Isso é um mistério, queridos. Há uma terceira observação relacionada ao nascimento de Jesus, que é o seguinte: Jesus nasceu dentro de uma família. Isso aqui é muito bonito. Jesus teve uma vida humana normal, gente, tá? Com pai, né? Com a mãe, semelhante a nós. Uma outra observação aqui, a quarta observação é o seguinte: Jesus foi adorado. Mesmo sendo bebê,
algumas pessoas reconheceram como o Salvador do mundo. Eu vou deixar aqui para sua meditação Mateus 2:11. Podia pegar aqui e ler, mas não vou tomar muito tempo não, porque o tempo já está concluindo aqui, tá? Então, Jesus foi recebido pelos magos, onde os mesmos presentearam com mirra, ouro, incenso. Incenso porque Jesus era Deus, ouro porque Jesus era rei, e mirra porque Jesus era homem. Deixa eu abrir um outro parênteses para dizer que Jesus veio com duas naturezas, divina e humana, 100% homem, 100% Deus. Na divina tinha pai, não tinha mãe, na humana tinha mãe, não tinha pai. Bendito seja Deus. E a quinta observação, para a gente concluir, é que Jesus foi perseguido, né? Outras pessoas, lamentavelmente, rejeitam Jesus, né? Quiseram destruir o propósito de Deus. Glória a Deus que não conseguiram, tá? Então, uma informação bastante interessante aqui, já concluindo, é que os senhores devem saber que era festa em Israel. E José, né? Então, toma Maria, tá? Não havia lugar, né, na estalagem, tá? Estava tudo ocupado. Então, nem Caifás, nem Herodes, nem Pilatos o recebera, tá? De modo que Maria ia a caminho com José, em cima de um pequeno jumento. Começa então a mesma sentir dores de parto, tá? E eu posso imaginar que dor tão terrível são essas dores, né? Então, naquele momento é um momento marcante, um momento que faz todo um peso de um divisor de águas, onde Jesus nasce numa erma e desprezível manjedoura. Eu quero concluir aqui dizendo para todos vocês o objetivo dessa palavra, desse estudo aqui nessa manhã teológica, tá? Que mais do que você pensar nesse Natal em troca de presentes, mais do que você pensar nesse Natal em panetones, peru, chester, churrasco, comilança, bebida, maionese, salada de fruta, árvore de Natal, Papai Noel, passear, shopping, viagem, tá? É trazer a memória de que esta data é um simbolismo inenarrável acerca do nascimento do maior homem que esta terra já teve a felicidade de receber. Jesus é o seu nome. Permita que isso seja uma realidade patente, visível, palpável, nítido, fazendo com que esse Cristo venha nascer em seu coração, venha nascer em sua família, entrar, fazendo você entrar e penetrar um 2020 juntamente com Cristo, tá? E eu encerro dizendo, sem Ele não haverá um ano de uma vida pela qual você tanto gostaria. Sem Ele, tá? Presta atenção que eu vou dizer aqui que é forte. Sem Jesus, será um ano novo, todavia com uma vida velha, tá? Agora, com Jesus, será um ano novo, com uma nova novidade de vida, para você viver o melhor que Ele tem para você e toda a sua família, tá bom? Um beijo no coração, forte, cordial, fraterno abraço, feliz, abençoado Natal a todos vocês, e até domingo que vem, com mais uma manhã teológica. Querendo falar conosco? Aqui é o pastor Claudinei Gomes, deixa o nosso contato por muita gente que nos procura. 0 operadora 12 981 26 16 30, e até domingo que vem, querendo Deus. Deus abençoe a todos.